Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Tudo bem, 3h18 de volta aqui no Rádio Livre da Bandeirantes 820. Às vezes, quando vamos fazer os nossos exames, os de rotina, por exemplo, a gente entra, faz a coleta e volta para casa, para o trabalho e retomamos o nosso dia. Outras vezes, nós vamos mais preocupados. Alguma coisa pode estar mal conosco ou com alguém que a gente ama. É nesses momentos que os menores gestos de carinho e cuidado fazem toda a diferença em nosso dia. No Núcleo, tratamos nossos pacientes com todo cuidado e carinho. Nos momentos mais delicados ou não, nossa prioridade é você, paciente. Carinho no atendimento e cuidado na análise dos seus exames. Laboratório Núcleo cuidando de você. Agora nós vamos falar com a doutora Marília Zanier, ela que é médica endocrinologista, ela também é especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é professora de endocrinologia da PUC Goiás. Doutora Marília, muito boa tarde, é um prazer falar com a senhora aqui nessa tarde Bandeirantes. Boa tarde, o prazer é meu. Ô, doutora, momento de pandemia e a gente sabe que uma das doenças que colocam as pessoas aí na faixa de risco é o diabetes. Como é que a senhora está avaliando esse grau de perigo do diabético nesse momento de pandemia? Exatamente. Nós temos falado isso muito aos pacientes, né? Porque esse medo todo da questão de contágio, de coronavírus e tudo mais, acabou fazendo com que os pacientes diabéticos tivessem o medo de manterem um acompanhamento que eles tanto precisam nesse momento, né? Então, o que nós temos falado? Se um paciente diabético adquire o coronavírus agora e ele não está bem controlado, então não tem acompanhado bem a sua doença, não está bem controlado, o risco dele ter complicações é maior. Então, agora, nesse momento, é a hora desse paciente diabético estar sendo acompanhado, estar sendo bem tratado e bem cuidado, né? Porque se ele pegar a doença, ele vai conseguir sair muito melhor desse quadro, né? De um agravamento do quadro, do que se ele tiver com diabetes mal controlado. Doutora, mas, a pessoa tem a doença, mas se a taxa estiver controlada, ela fica protegida como qualquer outra pessoa ou mesmo com a taxa controlada, ainda assim ela é alguém que tem um risco a mais? A Sociedade Brasileira de Diabetes, né, ela fala pra gente que quanto mais controlado tiver o paciente, menores são os riscos. É muito difícil a gente falar que um paciente diabético, mesmo que bem controlado, ele tem exatamente o mesmo risco de um paciente que não é diabético, né? Por quê? Porque às vezes em algum tempo durante a vida desse paciente, ele pode ter ficado descompensado e ter tido alguma outra comorbidade da doença. Mas o que nós falamos com toda certeza é, quanto mais bem controlado esse paciente está, menores são as chances dele realmente complicar pelo quadro da doença. Então, o momento agora é de trazer um bom controle. Doutora, nós temos uma sociedade cada vez mais obesa aqui no Brasil. A gente vê o país onde mais existe obesos no mundo é os Estados Unidos e também é o país onde mais pessoas morreram até agora por Covid-19. Eu não sei se há uma relação entre uma coisa e outra, mas aqui no Brasil também nós temos uma sociedade obesa e piorando cada vez mais. Qual a visão da senhora em relação a isso e a relação com as mortes por Covid-19? Exatamente, isso foi até motivo de uma discussão nossa, nós discutimos esses artigos até com os alunos lá da PUC, né, que nós sabemos que a obesidade também está bastante relacionada com as complicações de coronavírus, né, nós temos um índice que é interessante, que vários dos pacientes que complicaram, se não me falha a memória, mais de 40%, tinham obesidade também associada. A obesidade, especialmente a obesidade mais grave, ela leva a um padrão respiratório mais restritivo. Então, ele é um paciente que não consegue ventilar tão bem, né? E como a gente sabe que o coronavírus tem esse acometimento pulmonar, então esse acometimento respiratório, e o paciente já teria esse comprometimento, acaba que fica ainda pior o quadro. Então, a obesidade também é uma doença crônica que nós tratamos e também é uma doença que pode piorar sim a evolução do coronavírus. Isso já está constatado, isso nós já confirmamos pelos trabalhos mesmo, né, na literatura. Doutora, pela sua experiência como médica, esse terror todo vai durar até quando, hein?
Pois é, isso é uma pergunta que é extremamente difícil responder, porque essas doenças, pelo que a gente observa, que são doenças de transmissão muito fácil, né, como no caso do coronavírus, o que a gente observa é que, assim, geralmente tendem a passar quando grande parte da população já teve contato com o vírus, né, ou quando chega a vacina para essa doença. Então, é muito complicado a gente saber. Hoje tem sido feitos mais exames, né? Os exames estão mais disponíveis. Então, acredito que, assim, a população que já teve contato com o vírus, às vezes nem manifestou doença, né? Se nós confirmarmos que esse paciente já está imune, né? Que não vai adquirir essa doença novamente, e eu acho que isso vai fazer passar essa onda, né? De tanto contágio. Mas, realmente, é muito difícil saber quando isso vai acabar. Isso é bastante complicado, né? Então, nessas situações, eu acho que o melhor é a gente esperar pela vacina, né, que é o que nós estamos aguardando bastante, acho que todos estão aguardando, né, enquanto isso, acho que a gente tomar as medidas que nós podemos tomar, né, de evitar mesmo a transmissão desse vírus. Eu acho que é isso que nós temos que fazer até que tudo isso se esclareça melhor. Ok, claro, o diabético, então, tomando um cuidado redobrado em razão da doença, tanto também com contato humano, como também com o controle de suas taxas, né, doutora? Exatamente, tanto diabético, quanto hipertenso, quanto obeso também, né? A gente vê que essas pessoas que estão em isolamento em casa, muitas vezes acabam comendo mais e estão ganhando mais e mais peso, né? Os obesos estão piorando a obesidade. Então, a gente lembrar que agora a hora é de cuidar mesmo, né? Então, cuidar dessas doenças pré-existentes, dessas doenças crônicas, né? Que a gente sabe que podem complicar um quadro de coronavírus, né? Então, com certeza, o momento agora é de cuidar. Doutora, falando mais especificamente sobre o diabetes, é uma doença, assim, silenciosa, sorrateira, mas pode ser mortal se não levada a sério. Nem muitos acabam menosprezando o poder avassalador do diabetes, porque ele chega devagarinho e isso acaba levando muita gente literalmente para o buraco, né, doutora? Exatamente, o diabetes ele é uma doença silenciosa, assim como a hipertensão, então por isso a importância de fazer os exames de rotina mesmo, né, ou perante algum quadro de uma possível descompensação, de uma abertura desse quadro, procurar logo o especialista, né, para que esses exames sejam feitos e o diagnóstico seja realizado o quanto antes. Doutora, o que é pior, a taxa lá em cima ou a taxa lá embaixo, hein? Essa variabilidade glicêmica, a variabilidade é exatamente isso que você disse. Então, um paciente diabético que hora está com ela muito alta, hora está com ela muito baixa, né? Então, essa variabilidade glicêmica muito alta, ela não é boa. E hoje em dia, com as medicações melhores que nós temos no mercado, nós temos como reduzir muito essa variabilidade. Então, não é bom nem estar com ela muito baixa e nem estar com ela muito alta. Então, o ideal é a gente estar realmente dentro de uma faixa de normalidade. É isso que seria o ideal. Tem muita gente que anda com a balinha no bolso. Caiu, já joga a balinha na boca. Isso é ideal mesmo, doutor? Isso é um conselho médico? Pois é, o que nós vemos muito em consultório? Às vezes o paciente ele tem uma falsa impressão de que essa glicose está baixa. O nosso conselho como endocrinologista é medir a ponta de dedo. O paciente diabético ele deve ter o glicosímetro, que é aquele aparelhinho, né, que a gente usa para furar o dedinho. E nesse momento de mal-estar, sempre medir. Porque nem todo mal-estar significa que a glicose desse paciente caiu. Então, o ideal é meça. Está baixa? Sim. Então, vamos corrigir essa hipoglicemia. Não é o diabetes? Eu não preciso dessa balinha nesse momento, né? E sempre lembrar que, se está acontecendo muito esse quadro, muitas hipoglicemias, essa medicação desse paciente, a dieta, elas precisam ser revistas, que tem alguma coisa que não está indo bem. Ok. Doutora, o açúcar presente nas frutas normais, uma melancia, ou a pessoa que gosta de chupar uma laranja doce ou até chupar uma cana, aquele açúcar também bem natural, direto da fruta, ele é prejudicial e pode elevar as taxas? Sim, se o paciente diabético consumir frutas, além do que é recomendado, que geralmente seriam até 3 porções ao dia, pode acontecer sim essa elevação, isso pode acontecer. Então, as frutas, elas não são à vontade dentro do cardápio do paciente diabético, né? Que realmente pode acontecer elevação sim. Doutora, para a gente terminar, o diabetes ele vai trazendo consequências ao longo do tempo, né? A pessoa vai amputando, pode ficar cega, ter a sua função sexual comprometida. Quer dizer, é uma doença, em muitos casos, mutiladora, né?
Sim, o diabetes, quando não controlado, ele realmente pode levar a essas complicações. Que, como eu disse, hoje, como nós temos medicações muito melhores e muito mais evoluídas, a gente tem conseguido esse controle de maneira muito mais eficaz. Mas o paciente diabético que não está bem controlado, nós temos sim essas complicações que podem acontecer, né? Assim como as causas de óbito nos pacientes diabéticos, que são mais infarto e AVC, né? O que mais mata no paciente diabético hoje em dia é infarto e AVC. Então, esse paciente ele deve também ser sempre avaliado do ponto de vista cardiológico. Isso é super importante. Ok. O Donizete mandou aqui, Tiago, meu pai é um problema sério. Ele tem a taxa alta, já está com 64 anos. E quando sobe, ele vai e aplica insulina. Isso tudo por ele mesmo. Vai no postinho, pega a insulina e aplica para baixar. Come doce e abaixa com a insulina. Eu gostaria de saber da doutora se isso é prejudicial. Eu tô aqui ligadinho no rádio e meu pai tá aqui do meu lado. Dá uma bronca nele aí, doutora. Obrigado, Donizete. Coisa boa. Manda o nome do seu mesmo. pai aí. É o Donizete, né, que você falou. Isso. Realmente isso é uma coisa que a gente vê muito em consultório, é bastante errado, isso é bem ruim. Primeiro que existem vários tipos de insulina, né, a gente nem sabe se a insulina que esse paciente está aplicando é indicada nesse momento. A gente vê muita confusão de insulina dessa maneira, os pacientes aplicando errado, aplicando a insulina que não deve ser usada nesse momento. Então isso tudo a gente tem que rever, né. E a gente não pode fazer uma alimentação dessa maneira, alimentação solta, inadequada para o paciente lá aplicar insulina quando quiser, porque comeu errado, né? Isso não é educação em diabetes, então isso é absolutamente desaconselhável. Então, o ideal é que o pai dele realmente tenha uma reprogramação, tanto da dieta quanto das medicações em uso, né? Para poder refazer isso daí direitinho, que não está muito legal. Ok, Vinícius, o Vinícius mandou aqui, Tiago, boa tarde, parabéns pelo tema, a doutora é ótima. Eu gostaria de saber sobre a função sexual da mulher, porque o homem eu sei que compromete, da mulher também, porque a minha esposa descobriu que está com diabetes há 8 meses e de lá para cá eu senti que ela esfriou muito. Obrigado aí, meu amigo, pela participação. O que a gente sabe é assim, realmente a função sexual no homem, ela costuma ser mais comprometida até pela parte vascular, mas se o diabetes estiver muito descompensado, muito mesmo, então isso depende muito de algumas taxas que a gente olha na endocrinologia, como a hemoglobina glicada, que é um exame de laboratório, né, ou pelas taxas que os pacientes nos trazem de ponta de dedo. Se a gente for pensar no ponto de vista vascular, isso pode ter alguma alteração de vascularização e vascularização local, né, de vagina, alguma coisa do tipo que poderia causar dor, algum desconforto. Mas também é interessante buscar até por medicações que essa paciente está usando, né, que podem estar piorando. A gente tem que observar muito essa questão de pior, de libido, que é o desejo mesmo, se é a parte de lubrificação. Então, enfim, ver aonde está o problema para a gente saber se isso pode ou não ser correlacionado à doença. Então, é muito importante avaliar, porque podem ser outras questões hormonais, né, climatério, que é perto de menopausa, pode ser um quadro depressivo, outras medicações em uso. Então é um quadro que exige um pouco mais de cautela para que a gente possa avaliar corretamente. O André de Bela Vista de Goiás mandou, Tiago, eu gostaria de saber da doutora sobre os tipos de diabetes. Tem 2? Valeu, André, abraço a você. Mandou outro abraço. Na verdade, nós temos vários tipos, né? A gente fala que nós temos, a população conhece mais o tipo 1 e o tipo 2, são os mais frequentes, né? Mas nós temos outros tipos que são um pouco mais raros. Nós temos diabetes tipo LADA, que é um diabetes autoimune do adulto, é como se fosse o tipo 1 que aparece mais tarde. Nós temos diabetes tipo MOD, que é como se fosse um tipo 2 da criança. Nós temos mitocondrial, então nós temos vários outros tipos de diabetes que são mais raros, né? Mas que também existem. Mas os tipos mais comuns para a população em geral mesmo seriam tipo 1 e tipo 2. O tipo 2 corresponde a mais de 80% mesmo dos casos de diabetes. Doutora, as cirurgias bariátricas, como remissão do diabetes, não pode usar o termo cura, né? Mas como remissão do diabetes. A senhora é favorável a pessoas magras operarem fazendo redução de estômago só para tentar remir o diabetes ou não?
A gente ainda não tem isso bem autorizado, né? O que a gente sabe é assim, a bariátrica para o paciente que é obeso e tem um diabetes tipo 2, ela é bem-vinda, né? A gente tem boas taxas de remissão, mas no paciente que está obeso mesmo, né? Que tem um IMC acima de 35, em alguns casos agora a gente está colocando até entre 30 e 35, né? Quando tem diabetes, que isso pode ser feito e a gente vê boas taxas de reversão mesmo da doença, né? De remissão da doença. Mas para paciente magro a gente ainda não tem isso tão documentado, não. Seria mais para obeso mesmo. Então, a cura do diabetes, essa ainda é incerta, né, doutora? Essa ainda está sendo bem pesquisada, até porque, como eu disse, existem vários tipos, né? E cada tipo tem a sua causa. Então, a gente tem que ir atrás de cada causa, né? Doutora, tem essas diferenças. Refrigerante, agora não é diet mais, né? Agora é zero, que promete ser sem açúcar. A pessoa pode tomar à vontade ou mesmo sendo sem açúcar, para o diabético é prejudicial? É prejudicial para todo mundo, né? Para o diabético. Isso. Ótimo. É isso que eu gosto de colocar em consultório. Então, uma coisa é eu falar sobre aumentar a glicose. Aumentar a glicose no sangue, o refrigerante zero ou diet, ele não vai aumentar. Mas, por outro lado, o que a gente fala é, refrigerante não é saudável. E não é saudável para ninguém. Não é saudável nem para o diabético, nem para o não diabético. Então, o ideal é a gente não consumir isso com a vontade. A gente não pode colocar à vontade. Mas se o paciente diabético for consumir, que seja sem açúcar. Pelo menos alteração de glicose ele não vai ter. Mas lembrar que não pode ser à vontade. Tem que ter um controle, né? Porque realmente Com certeza. É um produto muito ruim. Bom, doutora, eu quero te agradecer pelos esclarecimentos. E claro, a senhora como médica, a gente aqui da imprensa trazendo as informações, todo mundo nessa torcida uníssona para que tudo isso passe o mais rápido possível e a gente possa voltar a ter a vida normal, né, doutora? Amém, é o que nós queremos também. Me coloco à disposição e agradeço muito pelo convite. Bom, muito obrigado, foi maravilhosa a sua entrevista. E eu espero que quando passar isso, a senhora esteja conosco aqui no estúdio para falar a ouvinte da Bandeirantes, tá bom? Estarei sim, obrigada. Muito obrigado, uma ótima tarde aí. Agora são 3h35, talentosíssima, né? Fala muito bem. A doutora Marília Zanier, ela que é médica endocrinologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também é professora da Faculdade de Medicina lá da PUC, na aula de endocrinologia. Muito obrigado, doutora Marília, um forte abraço, espero que a gente em breve possa estar junto, né, para poder falar mais sobre saúde. Que situação que nós estamos vivendo, gente? É uma situação realmente dramática, essa que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Agora alguns países